primeiro encontro da série Repensar o Exercício da Cidadania no Brasil foi realizado no dia 12 de junho no auditório Dr. Cristiano Altenfelder. O debate sobre a cidadania nos tempos atuais é uma iniciativa da Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A série Repensar o Exercício da Cidadania no Brasil vai debater o papel do cidadão dentro da sociedade. E um dos lugares para essa discussão é a nossa faculdade. Participaram do encontro membros do Conselho Curador da Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, diretoria, professores e alunos. O jurista Modesto Carvalhosa, o jornalista Augusto Nunes e o médico Reinaldo André Brandt, neurocirurgião, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, foram convidados para o debate. Depois de apresentarem a opinião sobre o tema, eles responderam perguntas enviadas por e-mail e do público presente no auditório. Veja agora os melhores momentos do evento. Se é para dividir o Brasil em duas metades, eu prefiro dividir o país entre os que cumprem a lei, respeitam a lei e os que a violam. Nessa encruzilhada em que nos encontramos. Na eleição já mostramos que estamos fartos disso e queremos mudar. E é o povo que vai fazer o governo seguir o caminho que nós escolhemos, é o povo que constrói um país. Não há homens providenciais. A gente passou boa parte da República acreditando em homens providenciais. Nós acreditamos no Jânio, por exemplo. O Getúlio era o pai dos pobres. Isso não existe. Isso não acontece. Os militares, uns iluminados que vão indicar entre eles quem merece dirigir o país. Isso é o povo que escolhe. O povo que escolhe. E deve ser respeitada a decisão popular. Eu queria, para ficar no meu tempo, limitado ao meu tempo, lembrar alguns ensinamentos que são perpétuos. Fica o Congresso aí disfarçando de articulação política, a barganha por cargos e dinheiro. É isso que faz o chamado Centrão, com o apoio da bancada do PT. Pois o governo, vítima do seu noviciado, da sua inexperiência e da incompetência de quem deveria cuidar disso, esqueceu que medida provisória tem prazo para aprovar ontem o fechamento de um buraco que foi aberto por outros. O governo teve de fazer concessões em dinheiro, o dinheiro que nós não temos e que é nosso. Essa foi a grande descoberta do povo brasileiro nos últimos anos. Todo o dinheiro que circula no Brasil e que patrocina a farra dos desonestos é nosso. A Margaret Thatcher ensinou há muito tempo que não existe dinheiro público. Existe o dinheiro dos pagadores de impostos, que trabalham e sustentam os gastos necessários e os inúteis também. Nós pagamos a conta dessa festa, que acabou. E eles querem, em nome da articulação política, condicionar a aprovação de medidas inadiáveis ao suborno. É disso que se trata. Por uma série de circunstâncias, pela primeira vez na história, o governo não precisou barganhar a formação do ministério. Também por uma série de coincidências, nem o segundo escalão foi colocado no balcão de negócios que funciona nos subterrâneos ali do Congresso ou no plenário. E, no entanto, eles continuam querendo dinheiro, verbas. Nós não temos dinheiro. Nós não temos. E eles ousam condicionar até a aprovação da nova Previdência a pagamento. O Paulo Guedes tem razão. Ele se desculpou depois, eu mantenho a frase. Quem diz que o Brasil não precisa de reforma da Previdência merecia ser internado. É um caso clínico ou um caso para o Código Penal. Para o Código Penal, só existem essas duas explicações. Alguém aqui, vocês lidam com isso, esse problema nos afeta. Alguém aqui é capaz de dizer que não existe?
uma previdência que, se continuar nessa rota, vai acabar? Como é que alguém pode, em sã consciência, tentar defender esse tipo de argumentação? Não existe. É disso que precisamos tratar, porque, como lembrou o Ibsen Pinheiro, que era presidente da Câmara quando foi cassado o hoje senador ainda em liberdade, Fernando Collor, o Congresso faz o que o povo quer. E o povo tem que se manifestar nas ruas. Não existe juiz de manifestação, não, que é jornalista que proíbe o povo de se manifestar em favor de uma reforma que era tida até então como a mais impopular das mudanças e que o povo, entendendo a situação brasileira mais cedo e melhor que os políticos, decidiu endossar e acabar com aquela brincadeira de que não, se eu aprovo a Previdência, eu perco a próxima eleição. Se não aprovarmos a eleição, nós perderemos o futuro. E logo, e as outras reformas têm de ser aprovadas também. Então, pressionemos o Congresso, pressionemos o Executivo também a agir direito. Tá? O eleito foi o presidente da República, não foram eleitos os filhos. Mirna Barros, chefe do Departamento de Morfologia aqui da Faculdade de Medicina. Onde estão os principais Is do mundo na academia, na educação, para que, recebendo seus pingos, impactem positivamente na melhoria dos parâmetros da sociedade? Eu fico desolado quando eu não ouço um ministro da Educação, qualquer que seja, de qualquer partido, chegar dizendo o seguinte: olha aqui, no fim da minha gestão, o Brasil não terá 13 milhões de analfabetos, e daqui, se o meu plano for seguido, nós não teremos 30 milhões de analfabetos funcionais. Nem universidades que formam doutores, diplomados e ignorantes. Eu digo isso com a tranquilidade de quem vê textos todos os dias. É impressionante a degradação da língua portuguesa tratada por jornalistas. E faltam a eles, mais que conhecimentos gramaticais, né, sobre gramática, não são erros de português, não é falta de raciocínio lógico, é bem mais grave. Eles não sabem se expressar. Não se pode nomear um professor colombiano para fazer o que fez aqui. Você tem de investir, para começar a colocar os pingos nos is, na educação fundamental, como prometeu o presidente eleito durante a campanha. E aí você começa a discutir pela escola sem partido. É um erro tão primário, a meu ver, como o cometido pelos governos anteriores, que começaram a reconstrução do sistema da malha ferroviária brasileira, que foi destruída nos últimos anos pelo trem-bala. É como você começar o bolo pelo enfeite ali, que põe em cima, aquelas bolinhas que a gente gostava de roubar quando criança. Como é que pode? Quer dizer, o Japão primeiro faz ferrovia para tudo quanto é lado, aí vai pensar num trem-bala. Né? Todos os países fazem assim. Aqui você começa pelo fim. Evidentemente, não há nem malha ferroviária, nem trem-bala. O segundo ministro, tudo bem, eu acho até engraçado aparecer imitando Gene Kelly, dançando na chuva, tocando instrumentos, tudo bem, mas isso aí é para hora de festa. E nós não temos como festejar a situação da educação brasileira. Então, que se ataque imediatamente o problema na origem. A educação fundamental foi destruída, de 50 anos para cá. Eu, por exemplo, só estudei em escolas públicas, como a maioria de vocês, e fomos muito bem educados. Aí eu pergunto para os ministros da educação, o que acontece? Por que não há a mesma educação que eu tive? Eram professoras primárias que também ganhavam pouco, tá? Se aplicavam ali, ensinavam, havia pobres na sala também. Mas a explicação que vem faz sentido, com a democratização do acesso ao ensino, aumentou demais e a educação piorou. Pois bem, eu só quero de volta a educação que eu tive, não é pedir muito. Os governos que tratem de usar o nosso dinheiro, que não pode faltar,
para a educação e em muitos lugares não tem faltado. O dinheiro que falta aqui é o mesmo dinheiro desperdiçado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não desviou, não entregou ao Museu Nacional, por exemplo, que é parte da educação, a cultura e a educação são inseparáveis. Para mim, estariam no mesmo ministério. Não deu as verbas para o Museu Nacional, embora o orçamento não tenha parado de crescer na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, falar que as universidades criadas nos últimos anos, públicas ou privadas, são muito ruins, é uma constatação e não uma acusação. Então, eu acho que nessa área educacional, as coisas não vão bem. Não vão bem, para dizer o mínimo. E nenhum país escapou da crise ou saiu do buraco sem investimentos poderosos em educação. É a história comum a todos. O que existe no Brasil não é uma crise, vamos dizer, moral especial. É uma crise específica sobre um determinado momento, sobre um determinado assunto que é a corrupção. O que vivemos é uma crise cultural. Quer dizer, isto é que a sociedade está tratando diariamente. A nossa crise cultural. Somos um país da cultura, repetindo o que eu falei inicialmente, da cultura dos privilégios. As pessoas querem privilégios. As pessoas sabem que a ação do seu projeto individual de subsistência só existe através de privilégios junto ao Estado. Então, essa cultura dos privilégios está sendo questionada pela sociedade brasileira. Vivemos, portanto, uma crise cultural para que nós possamos criar um país em que as pessoas sejam tratadas pela lei igualmente. Não é só todo mundo diz, olha, todo mundo é igual perante a lei. Nós temos que ter leis que tratem igualmente as pessoas. A maioria das leis no Brasil são para criar privilégios para determinadas castas, determinados grupos, determinados setores, tanto do setor público como do setor privado. As leis brasileiras, se você analisar, elas não têm abstração quase nenhuma. As leis são feitas para proteger. Por exemplo, o governo federal, o presidente da República sancionou no dia 10, hoje que dia? Dia 12? Dia 10. Um decreto dizendo o seguinte, que os funcionários públicos, os servidores públicos, não são responsáveis pelos seus atos administrativos. Apenas quando agem com dolo ou fraude. Se eles agem com negligência, com falta de atenção, com abandono, com postergação, nada disso permite que se possa processar um servidor público. Quer dizer, então se criou por esse decreto aí do dia 10, um novo conceito de servidor público. O servidor público é irresponsável, só quando ele realmente for lá e fizer uma manipulação nas contas, se apropriar do dinheiro, ou seja, corrupção. Fora disso, ele pode ficar em casa porque ele é negligente, ele está cansado de a repartição. Tem lá um jeito que ele não vai com a cara, não vai lá para a repartição, por quê? Ele é negligente, ele não faz nada. Ele tem um médico para cuidar lá no Hospital do Câncer, tá certo? Ele não cuida porque ele tem outro assunto, ele não está interessado. Então está na lei. Não é que está na conduta ética, aqui se pergunta se tem uma crise ética ou não. Não, na lei, ou seja, num decreto do governo, dizendo que o médico do Hospital do Câncer não pode ser responsabilizado por negligência, por abandono do seu paciente. Tá certo? Só se ele agiu com dolo, se ele foi lá, como diz o professor Brandt, foi lá cobrar pelo parafuso na coluna do fulano e tal, fazer corrupção. Fora disso, não. Ele não precisa. Os servidores públicos do Brasil, decreto do dia 10 de junho, antes de ontem, 48 horas. Os servidores do Brasil, a partir de agora, não precisam mais prestar nenhum serviço. Eles não podem só roubar.
Não pode, porque também a sociedade está cheia de negócio de corrupção. Não é. Mas fora disso, não precisa aparecer na repartição, não precisa fazer nada, não precisa cuidar de doente nenhum, não precisa cuidar de educação nenhuma, porque tem um decreto. Portanto, o Brasil, a crise cultural do Brasil, não vem só da conduta das pessoas, vem das leis que protegem os privilegiados, a ponto de chegar a esse absurdo, esta loucura, que jamais... Ontem eu li o decreto que pediram, os jornalistas pediram para eu ler, e eu li uma vez e falei, não estou entendendo. Daí eu chamei um grande especialista em direito administrativo, que é o Adilson Dallar, e falei, Dallar, você quer ler para mim? Que eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Ele falou, é isso mesmo. Entendeu? Então, você tem no Brasil uma crise cultural. O Brasil é montado, a sociedade brasileira, nas suas relações com o Estado, e o Estado com a sociedade, da vez de privilégios, de isenções, de nenhuma responsabilidade daqueles do setor público ou daqueles do setor privado que se relacionam privilegiadamente com o Estado. Portanto, nós temos que ter uma revolução cultural. A revolução ética já está existindo, e nós devemos dizer que a Lava Jato, ela não só condenou 200 pessoas e deu mais de 2.000 anos de condenação para os corruptos brasileiros, e etc, etc. O que trouxe a Lava Jato, principalmente, foi uma mudança cultural no sentido do valor da honestidade. Hoje o cidadão brasileiro, ele pensa 2 vezes em realmente pagar para o fiscal lá da obrinha dele, lá no bairro, que o canalha do fiscal vai lá pedir extorquir dinheiro dele para conceder a ordem de reforma. Ele também pensa 2 vezes em pagar para o guarda. Ele pensa 2 vezes, quer dizer, não é que nós temos uma sociedade ética como o professor Brandi falou, da Noruega, mas nós temos hoje o questionamento, a própria sociedade tem o questionamento sobre o que deve ser ou não feito face à proposta, ao convite ou à exigência de uma conduta corrupta. Isto é, portanto, uma questão ética que vivemos, não uma crise ética, mas uma reforma de valores éticos por conta do trabalho da Lava Jato. O que nós temos, repetindo, é uma crise de um país que dá privilégios todo dia. E não adianta dizer que esse governo que deu privilégio, não. Os privilégios vêm do tempo da Constituição de 1824. Já todo privilégio. Agora, esse privilégio de dia 10 aí, nunca foi imaginado que pudesse ter. Portanto, nós precisamos criar, aqui a nossa crise é uma crise de verificação de que precisamos terminar com um país de privilégios para criar um país de oportunidades. A outra questão aqui é o seguinte, qual é o melhor conceito de cidadania que o senhor conhece? Olha, tem tanto conceito de cidadania que aqui já foi dito, inclusive, pelo professor Brandi, o conceito que é de direitos e obrigações. Na realidade, a cidadania é alguma coisa ligada a poder também. Quer dizer, o cidadão é aquele, em primeiro lugar, que tem a consciência de que ele é um poder. Se ele não tiver essa consciência de que ele é um poder revestido de poder constitucional, de poder declarado pela própria Constituição, de ter realmente o poder político nas suas mãos, ele realmente não é um cidadão. Porém, além de ter uma noção dos seus direitos e obrigações, ele tem noção que tem poder. Tanto assim que ele foi para as ruas exatamente porque ele sentiu que ele tem o poder de modificar a feição política do país. Então, essa noção de poder, e que está ligado muito mais ao dever do que propriamente obrigação e direitos, ele tem o poder-dever de atuar na sociedade, o poder-dever de atuar para modificar o Estado, o poder-dever de contribuir para a sociedade. O cidadão é aquele que tem a noção do seu poder, do seu dever, e o dever é de participar também dos dramas sociais, da questão educacional. Ele tem que ter uma ideia de que a educação não é só o Estado que deve prover. Ele tem que ir lá contribuir. As escolas
particulares têm que criar uma simbiose com as escolas públicas, tem que criar um voluntariado para ajudar as escolas públicas. Então, esse é o conceito que eu diria da cidadania. Cidadania é uma consciência de poder, e uma consciência de dever, e uma consciência de contribuição. Da Cláudia Mello, de São Paulo, ela quer saber a importância das candidaturas independentes no Brasil. O Brasil tem um artigo na Constituição que diz que só pode ser eleito através de partidos. Se eu quero ser candidato, eu tenho que entrar nesses partidos corruptos, ou então num partido novo, ótimo, pode haver até uns 2 ou 3 novos bons de qualquer tendência, mas eu tenho que entrar num partido para submeter aos gangsters que dominam o partido para ser candidato. Veja a eleição municipal, por exemplo. Nós temos eleição municipal agora. Essa eleição municipal, quantos candidatos ilustres, gente contributiva da sociedade gostaria de ser, mas não gostaria de se submeter aos partidos para ser candidato? Para vereadores, para prefeitos. É isso que nós estamos pleiteando, inclusive, agora que seja julgado nesta fase, ainda nesse semestre, pelo Supremo Tribunal Federal. O Júlio Mescalone, de Bauru, está perguntando: o conceito de cidadania é suficientemente discutido entre a classe médica? O conceito de cidadania é suficientemente discutido entre a classe médica? Sim, é suficientemente discutido. O brasileiro gosta de discutir, nós discutimos muito. O problema é botar em prática o que está escrito. É a mesma coisa com as leis, não faltam conceitos. Nós temos um código de ética médica, é um dos mais perfeitos do mundo. Existem países que não existe código de ética médica. Lá nos Estados Unidos não existe. Tá? O que existe lá são determinações da Associação Médica, que é diferente de um conselho federal e dos conselhos regionais de medicina. Todo mundo sabe o que é ético. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Então não é por falta de discussão. É por falta de vergonha mesmo de fazer e por falta de, infelizmente, de haver um sistema que penalize adequadamente quem foge da regra. Infelizmente é isso. Eu participei de alguns simpósios nos Estados Unidos sobre compliance, né, porque agora compliance faz parte também dos hospitais e da gestão pública em geral e da medicina em particular. Tá? Como presidente que eu fui do Einstein, eu atuei sempre no sentido de estimular a transparência, a liberdade de expressão, a colaboração entre os pares, um ambiente cordial, e implantamos programas de qualidade, que foi o primeiro fora dos Estados Unidos que ganhou a Joint Commission, lá, a acreditação. Tudo isso foi muito importante para nós naquela ocasião e continua sendo hoje. Tudo bem. Significa você ter um parâmetro mínimo, básico, de condutas transparentes, tá, para que a coisa funcione adequadamente. Nesse simpósio de compliance, havia sistematicamente alguém do, assim chamado, Department of Justice, que é do Ministério da Justiça, defendendo a punição a médicos. E dando alguns exemplos de punições extremamente graves, que iam de multas para lá de $1 milhão e prisão para lá de 10 anos de cadeia. Talvez seja isso que ainda falte aqui no nosso meio, em alguns casos. Infelizmente. Tá? Vai contra os meus princípios? Vai. Mas que não adianta eu ter os meus princípios se o meu vizinho faz o que não pode ser feito e usa dos seus privilégios para que nada lhe aconteça. Tá? Então, é muito discutido? É muito discutido. Mas não adianta só discutir, tem que fazer. O próximo encontro da série Repensar o Exercício da Cidadania no Brasil será realizado no dia 14 de agosto, com a presença do ex-senador Pedro Simon, o jornalista Tonico Pereira e do médico Samir Haslan.